Bom dia, galera! Segundo B e segundo C, reverendo. Vamos iniciar mais uma videoaula. O tema agora é termologia, dilatação térmica. Então vamos acompanhar na telinha. Primeiramente, quente, frio, morno, gelado. Nós já fizemos experimento no laboratório trabalhando com essa ideia, né? Então, alguns conceitos já foram estabelecidos. Então nós já sabemos, por exemplo, o que vem a ser energia térmica, calor específico, todas essas coisas que nós já experimentamos, né? Então, a questão de energia, vocês também viram naquele primeiro slide lá da sede, né, da SEDUC, só que eles deram enfoque para energia elétrica, né? Aqui no segundo ano, a gente trabalha com energia térmica, calor, essas coisas. Então, termologia, parte da física que estuda as leis que regem os fenômenos caloríferos, ou seja, troca de calor, né? O que é uma troca de calor? É um corpo com mais calor ou juntamente com um corpo com menos calor, quando eles estão no mesmo espaço físico, vai existir aquela troca térmica, né? Aquela troca de calor até que atinja um equilíbrio, né? Termologia, estudo das medidas que envolve temperatura, né? E as suas variações. Temperatura é a variação dessa grandeza, né? Então, nós temos como medida de temperatura, grau, né? Então, ela pode aumentar ou diminuir, né? Propriedades. Então, quando a gente fala em medidas de temperatura, nós temos que observar o comprimento, por exemplo, de uma barra, o volume de um determinado líquido, a pressão de um determinado volume de gás. Tudo isso envolve na relação com a temperatura. Calor. Dois corpos em diferentes temperaturas trocam calor quando colocamos em contato até atingir o equilíbrio térmico. Acabei de falar agora há pouco, né? Então, calor é a troca de temperatura, né? Até que atinjam o equilíbrio térmico. Termômetro, como nós já sabemos, é um instrumento para medir essa variação de temperatura, né? Um aparelho que permite medir a temperatura dos corpos. Equilíbrio térmico, tanto falado, né? Se dois corpos com temperaturas diferentes forem postos em contato, verifica-se depois de um certo tempo o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Aquele experimento do gelo, da água quente, vocês observaram isso, né? Graduação de um termômetro. Então tem dois pontos fixos, né? O ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, né? Então existem vários tipos de medição de termômetro. As três mais utilizadas, que nós veremos daqui a pouco, já vamos entrar nela. Aí eu tenho um exemplo de termômetro, o bulbo do termômetro. Esse daí é um termômetro antigo que funcionava com mercúrio, né? Ponto de gelo e ponto de vapor, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, na próxima tela,
assim como também lá no slide que vocês viram em sala de aula, nós temos o exemplo de 3 tipos de termômetros mais usados, né? De escala termométrica: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. A escala Celsius varia de 0 a 100, Fahrenheit de 32 a 212 e a Kelvin 273 a 373, né? E a relação que se estabelece entre elas também nós temos um pouco melhor explicado naquele slide que está no Classroom, né? Mas a gente estabelece uma regrinha aí, né? E para comparar essas 3 escalas e tentar verificar quanto que é a medida em comparando 2 a 2 de cada vez. Bom, isso que nós falamos até agora foi uma certa revisão, né? O que interessa para a gente a partir de agora é a dilatação térmica. E a primeira dilatação que nós vamos, o primeiro caso é a dilatação linear, né? Como nós vemos as fotografias aí, ó, o trilho do trem sofreu uma dilatação, está torto. Então, como se estabelece essa dilatação? Com o calor, o excesso de calor ou excesso de frio faz com que esses corpos eles aumentem ou diminuam o seu tamanho, né? Então, essa dilatação ela pode ser linear, ela pode ser superficial ou volumétrica. A linear, na escala de comprimento, né? A superficial, uma determinada área, e a volumétrica é um tridimensional, um cubo, por exemplo, um paralelepípedo. Então aí essa tela mostra os 3 tipos que eu acabo de mencionar: linear, volumétrica. Aqui a gente precisa, nós temos 2 barras, né? A primeira barra em tamanho normal, que a gente chama de LO, e ela sofre uma dilatação, então ela tem um delta L. O L aí para nós é a dilatação linear, né? Também cada material específico tem um coeficiente de dilatação. Aí tem alguns exemplos: alumínio, cobre, vidro. Então cada elemento possui um coeficiente de dilatação linear que já foi calculado em laboratório, e isso é dado ou pode ser calculado por nós, né? Então a variação do comprimento é o comprimento inicial, que é LO, vezes o coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação do tempo. Então, utilizando esta fórmula, a gente consegue determinar a dilatação linear. Quanto cresceu este fio, esta barra. Então tem um outro exemplo aí, que eu não vou me ater a esse exemplo, porque nós vamos, depois desse vídeo slide, trabalhar com essas questões. Esse tipo de experimento nós iríamos fazer agora no laboratório, né? Uma moeda aquecida, ela tem a sua superfície dilatada, ela não consegue passar pelo orifício, né? Mas isso é possível calcular, sabendo-se qual é o material utilizado. A gente determina a temperatura inicial, a temperatura final, e consegue estabelecer qual foi a dilatação do determinado metal. Aí uma dilatação superficial, né? Cujo coeficiente a gente trabalha com a letra beta, lá no linear. Alfa, coeficiente de dilatação linear, beta, é o coeficiente de dilatação superficial,
o beta vale 2 alfas. Consequentemente, alfa vale beta dividido por 2. Alguns exercícios vão trabalhar com essa relação para dificultar. Então aí nós vemos moedas, vemos dois arinhos e aquele experimento que nós vimos anteriormente, né? A moeda passando pelo arco, pelo aro, ou ele sendo aquecido e estabelecendo essa variação diária, né? Esse delta A. Em outros livros você vai encontrar delta S, a dilatação vai ser considerado como delta S, dilatação superficial, né? Dilatação volumétrica, esse também é um experimento que a gente ainda esse ano vamos voltar e fazer, né? Então eu tenho uma esfera de metal, nós vamos aquecer essa esfera. Conforme o aquecimento, ela aumenta o seu volume e não passa mais pelo orifício. Então tem vários experimentos que trabalham com a mesma ideia e a gente vai observar alguns deles. Essa daí é a dilatação dos gases. A dilatação volumétrica é trabalhada com a forma ΔV. ΔV é igual a V0 mais lambda. Lambda é o coeficiente de dilatação volumétrica. O lambda vale 3 alfa. Portanto, o alfa nessa relação é igual a lambda dividido por 3, como vocês observam aí nessa tela. Alfa por 1, beta por 2 e lambda por 3, correto? Então, um lambda é igual a 3 alfa, coeficiente de dilatação volumétrica. Aí vem alguns exemplos que na próxima aula, quando estivermos trabalhando com os exercícios, nós vamos fazê-los pouco a pouco, né? Bem lentamente, para que todos consigam entender, né? Então aí tem um exemplo de dilatação volumétrica, outro caso envolvendo dilatação do líquido, né? Também é volume. Nesse caso aparece um gráfico para que nós possamos retirar os dados do gráfico, né? Então eu tenho o aumento do volume e o aumento da temperatura. Na horizontal, o aumento da temperatura, na vertical, o aumento do volume. Então, com esta representação gráfica, a gente consegue tirar esses dados do gráfico e estabelecer as relações que estão sendo pedidas. Já estamos encerrando o nosso vídeo. Procurei fazer um vídeo bem curtinho, são 14 minutos, né? E no próximo vídeo nós vamos trabalhar com resolução desses exercícios envolvendo os 3 tipos de dilatação: dilatação linear, dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Espero que vocês tenham gostado, né? Até o nosso próximo bate-encontro. Quem fala aqui é o tio Ed.